Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Se puder tirar dali e voltar, muito bem. Se não puder, não tem problema. Já que as quartas-feiras vai ser a quarta da palavra, eu sugiro você que traga uma caneta, que traga um bloco de anotação, ou que traga, faça no seu celular, não tem problema, Nossos adolescentes são bem doutrinados, eles não vão estar no Facebook, no celular, vão estar anotando a mensagem, nós cremos assim, Então, eu convido você para isso, tá bom, queridos? Amor, me empreste seus olhos de vidro, que eu vou ter que ler aqui na Bíblia. O meu está aí? Que mulher eficiente, hein? Que mulher eficiente, gente. Vamos lá, Salmo 51. Ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois dele haver possuído Betseba. Diz assim a palavra de Deus, vou ler, você vai acompanhar atentamente. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recônditos me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopro, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilos e alegria, para que exultaste os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentre mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espíritos quebrantados, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua bondade, a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilos. Palavra tua. Pegue a tua palavra agora e aplique no coração do povo que é teu. Que nós possamos ser alimentados nesta palavra nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos falando sobre avivamento. E avivamento a gente sabe que é reavivar, revitalizar, voltar a ter vida.
Então o que é avivamento? Avivar, a gente aviva algo que está amortecido. Algo que está precisando ser revitalizado. Mas a gente quer muito uma igreja revitalizada. A gente quer muito uma igreja avivada. Mas para se ter uma igreja avivada, a gente precisa passar por um avivamento pessoal. Uma revitalização pessoal. É lógico que todo o avivamento de Deus na história, ele começou com uma pessoa, com um homem. Uma pessoa começa a orar, uma pessoa começa a buscar a face de Deus, e aí outras pessoas são infectados pelo aquele mover. Eu já preguei sobre isso aqui no avivamento. O avivamento é contagioso, contagia os outros, e os outros contagiados por esse avivamento também são avivados. Então a gente precisa passar por um avivamento, primeiro um avivamento pessoal, porque quando tivermos um avivamento pessoal, a gente vai viver um avivamento como igreja. Um avivamento como igreja. Eu estava falando esses dias, até com muita preocupação. A gente tem feito uma reunião de oração, e ontem nós fizemos uma reunião de oração aqui na hora da escola bíblica. Não tinha muitos alunos, tinha uns 20, depois chegou um pouquinho mais, uns 25 alunos, e nós fizemos uma reunião de oração. E como foi tremendo a nossa reunião de oração aqui, a nossa santificação. Então a gente tem uma reunião de oração online, que a gente está fazendo lá 24 horas, o pastor falou que vai fazer 100 horas, mas como é difícil achar 24 pessoas para orar, 1 hora por dia. Como é difícil encontrar 24 pessoas para orar. Né? O pastor tem que ficar colocando, está faltando 12, está faltando 10, está faltando 9, está faltando 8, cadê você? Onde você está? Estou esperando você, falta você. Por que isso? Por que isso? Porque está faltando avivamento pessoal. Está faltando uma revitalização pessoal. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Já diziam antes que não ter tempo para Deus é o quê? Não sabe o ditado? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quem não tem tempo para orar com o seu Deus 1 hora por dia, está precisando de vida, está precisando ser revitalizado. Então nós vamos aprender o que Davi fez para passar por essa revitalização. Passa para mim, Luquinhas, por favor. Tá. Davi entendeu que a sua rendição a Deus, né, ao Senhor, e a sua consagração tornaria possível a restauração de sua dignidade e a renovação dos cuidados de Deus sobre o seu povo. Pela experiência de Davi, percebemos que o avivamento pessoal é imprescindível para a revitalização da igreja. Davi, ele era o rei. O povo estava passando por dificuldade por causa dos pecados do rei. Os pecados de uma pessoa só. Ah, pastor, mas eu não sou o rei, eu não sou o pastor, eu não sou o líder. É o pecado do líder que causa maldição para a família. Não. É o pecado. O pecado no ambiente traz a falta de revitalização. O pecado no ambiente, uma vida pecaminosa, traz amarras para a nossa vida. Porque o pecado na vida do crente, amados, ele é um empecilho, ele é uma legalidade, ele é um estorvo que Satanás faz para aquele crente, para aquela pessoa não avançar. Pecado emperra a vida do crente. E às vezes o seu pecado emperra não só a sua vida, às vezes o teu pecado emperra a tua família, emperra a tua igreja. Alguém disse que o pecado do pastor é o príncipe dos pecados, mas o pecado da liderança é o príncipe do pecado, mas o teu pecado é o príncipe do pecado na tua vida. Então, Davi, ele começa a perceber que ele precisava de mudança. Por quê? Porque o pecado dele estava emperrando, estava atrapalhando, estava estorvando, não só a vida dele, mas estava estorvando a vida de Israel, do povo de Israel. E nós, como servos do Senhor, pessoas que tivemos compromisso com Deus,
pessoas que nos aliançamos com Deus. A gente não pode quebrar aliança, gente. Quebra de aliança traz maldição. Quebra de aliança traz maldição. Deixa eu falar um negócio com você. Você não é obrigado a prometer nada para ninguém, nem mesmo para Deus. Mas a palavra de Deus, que uma vez que você prometeu, você precisa cumprir. Porque a sua promessa virou uma aliança entre você e Deus. E a parte infiel da aliança, né, ela anula a responsabilidade do fiel. A parte infiel da aliança anula a responsabilidade do fiel. O outro não precisa ser fiel, se uma parte for infiel. Então, a gente sabe que da parte de Deus, Ele nunca vai ser infiel. Ele sempre vai ser fiel. Então, a gente precisa ter fidelidade nessa aliança, para que essa aliança não seja quebrada. Porque Deus não vai quebrar uma aliança para te abençoar. Deus não vai quebrar uma aliança para te abençoar. Quer ver? A pessoa pensa assim, diz assim, eu falei isso aqui quando pregava para a família, né? Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos. Ah, na oração na igreja o cara diz, abençoa os meus filhos, abençoa a minha casa. Aí lá em casa ele fala assim, ô capeta, menino perturbado, você não tem jeito. Deus não quebra princípios para te abençoar. Você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote da tua família. Você tem que pedir, Senhor, abençoa o meu filho. E dizer para ele, você é uma bênção. Você é uma bênção. Ainda, né, que ele não seja ainda. Mas você precisa profetizar na vida dele que ele é. Aí amanhã você perde seu filho para as drogas, perde seu filho para o homossexualismo, perde seu filho, aí você diz, mas Deus me traiu. Oh, Deus não cumpriu a aliança que tinha comigo. Eu apresentei meu filho ao Senhor quando ele era pequeno, apresentei, e agora ele deu nisso aí. Não, deu nisso aí não, foi por Deus a culpa não. A culpa foi porque você quebrou a aliança. Quem quebrou a aliança foi você. Então, Deus não quebra princípios para abençoar a gente. Davi entende isso. Davi entende isso. Davi entendeu que a sua rendição ao Senhor e a sua consagração tornaria possível a restauração de sua dignidade e a renovação dos cuidados de Deus sobre o seu povo. Então, querido, o que acontece? O que Davi fez para isso? Davi se arrependeu, né? E pela experiência de Davi, percebemos que o avivamento pessoal é imprescindível para a revitalização da igreja. Passa para mim, ô Luquinha, por favor. É o Luquinha que está lá hoje, gente. Revitalização pessoal. Quais as posturas devemos tomar, então, a semelhança de Davi? Para a gente ter uma revitalização pessoal, para a gente ver a nossa família prosperar, ver a nossa vida prosperar, ver a nossa igreja prosperar, ver a nossa história prosperar, ver onde nós colocamos os nossos pés a avançar. O que a gente precisa fazer? Passa para mim de novo. Primeiro, reconhecimento da fragilidade. Vamos voltar ao texto bíblico. Davi começa, queridos, lá no verso 2, no verso 3, ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me... Aí até o verso 5, ele reconhece a fragilidade dele. Ele está dizendo, Senhor, eu nasci em pecado, né? Minha mãe já era pecado. Tem gente que diz aí, né? Deixa eu só um parênteses aqui. Tem gente que diz aí que Davi, tem teólogos defendendo a tese de que Davi era fruto de adultério. E não tem nenhuma base bíblica para confirmar isso, não. Tá? Não existe base bíblica.
o pecado que Davi está se referindo ali é o pecado original. É o pecado original. Todos nós somos pecados. Todo ser humano nasceu hoje, respirou, pô, aquele chorinho lá quando saiu da madre, né? Já é pecado. Já pecou. Por quê? Porque nasceu, pecou. Ah, nasceu, pecou. Por quê? Eu até falei essa semana um assunto importante. Diz assim, ó: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você é pecador porque peca, ou você peca porque é pecador? O homem, ele peca porque é pecador. Ele nasceu em pecado. O pecado original já estava em si. Quando Adão pecou, todo ser humano pecou com ele. Quando Adão pecou, todo ser humano pecou com ele, tá? Adão não representava só ele, representava toda a sua posteridade. Então, quando Adão pecou, todo ser humano se tornou pecador. E aí todo homem depois nascido de mulher, pecador. Só teve um que não teve pecado, porque não nasceu. Ele nasceu da mulher, mas ele não nasceu da concepção de mulher, né? Ele não nasceu do ato pecaminoso, do ato sexual. Então só Jesus, mas todo homem depois, antes dele, depois dele, nasceu em pecado. Nasceu pecador. Então é desse pecado que Davi está dizendo, mas ele reconhece isso. Então, para a gente ter uma revitalização na nossa vida, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber onde a gente está. O que a gente está fazendo que está desagradando a Deus? O que a gente está fazendo que está contrariando a vontade de Deus? Teve um livro aí na década de 80 que fez muito sucesso, né? Era Em Meus Passos, o que faria Jesus? Meus passos, o que faria Jesus? Então, queridos, a gente precisa, o ser humano, o cristão, para começar a ter um avivamento pessoal, ele precisa entender que ele tem uma fragilidade. Ele precisa ter o reconhecimento da sua fragilidade. Davi faz isso. Davi faz isso. Senhor, eu nasci em pecado, minha mãe me concedeu em pecado, eu sou pecador desde o nascimento, eu sou pecador desde o nascimento. E aí ele vai colocando, mas ele não só diz que ele é pecador pelo pecado da sua mãe, mas Davi era pecador porque ele pecou, ele matou, ele assassinou, ele adulterou. E ele começa a rever essa situação. E aí, gente, olha o que é fabuloso na palavra de Deus. Deus não escondeu que Davi era um adúltero. Deus não escondeu que Davi era um assassino. Deus não escondeu que Jacó era um mentiroso, um trapaceiro, um enganador. Deus não escondeu que Moisés, muito paciente, mas perdeu a paciência e matou um cabra. Parece que seria mais fácil se a Bíblia omitisse isso, não escondesse isso. Não. Porque Deus quer o seu reconhecimento, o meu reconhecimento. Eu comecei, queridos, numa busca de jejum, né? E aí o pessoal lá da família até briga comigo, diz que eu estou fazendo muito jejum. Meu filho, de ontem para hoje, 24 horas, sem café, sem água. Nossa, mas tiro de letra, assim, como se eu tivesse de café da manhã até meio-dia sem comer. Porque eu cheguei no meu limite esses dias, eu fiz 66 horas. A próxima agora é 72, a próxima semana eu vou fazer 72, vou ver se eu começo a semana ainda, vamos ver. E aí eu estava dizendo para uma pessoa assim, toda vez que eu faço jejum, eu não quero mudar Deus não, toda vez que eu faço jejum, eu vejo algo em mim que precisa ser mudado. Toda vez que eu busco santificação, eu vejo algo em mim que tem que mudar, não é nele não. Ele é imutável, não tem nada para mudar, Deus é Deus, é o perfeito. É o soberano, é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Aí toda vez que eu me aproximo dele, eu vejo aquele negócio, né, que lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todas as obras são manifestas quando são feitas em Deus. Então, por exemplo, quando a gente se aproxima da luz, vai ficando visível para nós. Vai ficando visível para nós o que tem de errado, o que tem de defeito. E aí a gente precisa de mudança. E é isso que Davi faz. Para ter um avivamento pessoal. Ele se aproxima da luz e a luz revela. Eu trabalhei muito tempo com silk screen, né? E a gente tinha lá uma mesa de revelação. No início do casamento eu revelava na mesa de centro da sala.
coloca umas lâmpadas fortes embaixo, você liga lá, deixa 5 minutos mais ou menos, coloca o papel. A gente descobriu uma técnica nova, as pessoas tinham que imprimir numa transparência, a gente imprimia no papel comum, passava óleo de cozinha nele, ele ficava vegetal, a gente colocava sobre a luz, botava a tela ali com a emulsão, e aí quando acendia a luz, revelava tudo que tinha na folha. Se tivesse um pinguinho, uma sujeira lá, depois você ia lavar a tela para liberar a tela para fazer as camisas, né? Saía a sujeira que estava lá, porque a luz revela tudo. E a luz revela tudo em nós, para nós. Não revela para o mundo ver, não, revela para você ver. Então o que nós precisamos fazer? A gente precisa de revitalização, reconhecimento da nossa fragilidade. Sou frágil, sou carente, sou pequeno, dependo de ti. Deus não dá para você uma carga maior do que você possa suportar. A palavra de Deus diz que não tem tentações que venham sobre nós, que seja além das nossas forças. Deus não permite que você seja tentado mais do que você possa suportar. Se foi a tentação para você, é porque Deus sabia que você podia. Ah, eu caiu, reconhece que é fraco e Deus te levanta. Então a primeira coisa que Davi faz é reconhecer a sua fragilidade. Passa para mim, Lucas. Lucas hoje é o meu assessor, né? Está me assessorando lá. Valeu? Então, revitalização pessoal. A segunda coisa que ele faz é o quê? É o reconhecimento da sua necessidade, né? Primeiro ele reconhece a sua fragilidade, depois ele reconhece a sua necessidade. Aí no verso 6 ele começa assim: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Aí ele diz: purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilos de alegria, para que se exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentre mim um espírito inabalável. Então ele agora está colocando a sua necessidade. Ele está dizendo para Deus: Senhor, sozinho eu não vou, sozinho eu não posso. O Senhor tem que apagar os meus pecados, o Senhor tem que tirar essa fraqueza de mim, essa fragilidade de mim. Eu dependo de você, eu sou necessitado de você. Queridos, porque deixa eu falar um negócio. Pode ser o homem mais santo que você conhece nessa terra, pode ser um indivíduo de maior quilate que você conhece espiritual nessa terra. No momento que ele achar que não tem necessidade, que não depende de Deus, ele começa a cair. Ali é a sua queda, ali é a sua fraqueza, ali é a sua derrocada, ali é a sua destruição. Porque todos nós temos necessidade de Deus. E Davi, ele primeiro reconhece a sua fragilidade: sou frágil. Depois ele reconhece que ele tem necessidades. Deus conhece todas as suas necessidades. Deus conhece todas as tuas fraquezas. Deus conhece todas as suas pendências. Mas você precisa reconhecer ela também. Davi reconhece isso. Davi reconhece isso. Eu reconheço, né, ele diz isso. Eu estava dando um estudo lá na igreja presbiteriana, estava lá a irmã Maria, né, a mulher de Deus. Nossa, top demais. E aí ela disse assim para mim, falei para ela que eu tinha pecado, talvez era esse mesmo estudo que eu estava dentro, que eu também era pecado, que eu tinha necessidade. E aí ela disse assim: pastor, o senhor não. Pastor, o senhor não. O senhor é um homem santo, pastor. O senhor busca a face de Deus. E eu falei: irmã, a palavra de Deus diz que se eu disser que não tenho pecado, eu já pequei, porque eu sou mentiroso. A verdade não está em mim. A verdade não está em mim. Aí nesse mesmo assunto ela diz assim, eu falando que a gente precisava adorar a Deus, cultuar o Senhor, servir ao Senhor. E ela diz assim: pastor, eu não sei o que eu posso fazer para Deus, eu não sei fazer nada. Ela prega, ela ora, ela evangeliza, ela visita, ela tem o dom da hospitalidade, tem o dom do amor, tem quase tudo, não tem todos, mas tem quase todos os dons. E eu falei assim: mas como é que a senhora faz, irmã Maria? Ela disse assim: pastor, como eu não sei o que eu
o que eu sei fazer, como eu não tenho nenhuma habilidade especial, eu sou a ASG da igreja. E ela já tinha 70 anos, a gente estava virando concreto lá, ela queria ir para lá para carregar os baldes. E a gente dizia, não. Reconhecimento da necessidade. Reconhecimento da sua necessidade. Davi reconhece que ele tinha necessidade de Deus. Gente, não tem nenhum defeito em contar para Deus a sua necessidade. E nós, aqui no Projeto Obedecer, nós somos a igreja do sozinho nunca mais. Não tem nenhuma fraqueza, não é nenhum pecado, nenhum erro. Você contar para o seu líder, contar para uma pessoa que te discipula, uma pessoa que cuida de você, para ele te ajudar a vencer as suas necessidades. Para ele te ajudar você a caminhar, sabe por quê? Porque sozinho nunca mais, não dá para caminhar sozinho não dá. Hoje quando a Yasmin passou ali, eu não lembrei da Yasmin quando ela passou ali, primeiro eu dei um chutinho na pastora assim, um totozinho na pastora, e eu olhei para ela e ela já sabia o que eu queria dizer, e o que eu queria dizer para ela era o quê? Só olhei para você, eu não falei para você, mas quando a Yasmin chegou, que eu dei um totozinho no seu pé, o que eu quis dizer para você com aquele olhar? Ela não falta, mas quando eu olhei, eu até dei o totozinho na pastora para mostrar você, mas eu não lembrei de você, não sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei da Nayara. Eu lembrei da Nayara, que a gente não está conseguindo fazer ela vir, não está conseguindo fazer ela caminhar. Né? E aí, ela tem necessidade, gente. E sozinha ela não vai, não adianta nem tentar, que ela não vai sozinha. Ela não vai sozinha, mas não acha que é só ela não, porque você também não vai sozinho não. Você também não vai a lugar nenhum sozinho, eu não vou a lugar nenhum sozinho. Não consigo lugar nenhum. É o que é necessidade, reconhecer a necessidade. Reconhecer que tem necessidade. Então o que a gente tem que fazer? Tem necessidade de ir atrás dela, de cuidar dela, de trazer ela. A gente ainda vai ver se coloca ela na mídia da igreja para ela fazer um trabalho para nós. Então assim, reconhecimento da necessidade, né? Sozinho ninguém vai, não tem nada feio nisso, isso não tem nada de errado, você expressar a sua fraqueza. Errado é você fingir que é forte e não caminhar. Errado é você fingir que é forte e não aguentar e não suportar. Errado é você achar que é Superman, que é Supermulher, Mulher Maravilha e não conseguir. Agora pedir, reconhecer a necessidade, isso é humano, isso é humano. Deus não quer que você seja um extraterrestre, porque Ele não te fez um extraterrestre. Deus te fez um ser humano, e o ser humano grita, o ser humano chora, o ser humano busca, nesse ser humano ele carece, ele depende, ele necessita, ele precisa. E Deus te fez assim. Deus te fez assim, não fez você um super-herói, Ele fez você alguém que tem necessidade. Então Davi está mostrando para nós no Salmo 51, primeiro que ele tem fragilidade, segundo que ele tem necessidade, terceiro, passa para mim Lucas. Oi. Mais um. Vou beber uma água aqui enquanto... Se não passar, só me lembra qual é ela. Reconhecimento da sua prioridade. Prioridade, não é isso? Reconhecimento da sua prioridade. Vamos ver o que ele diz na palavra aqui. Eu vou encerrar, gente. Eu não vou estender muito não, tá? Aí no verso 11 ele começa assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livrai-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exultará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois tu não te compraz em sacrifício, do contrário te daria. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus.
Então, Davi está dizendo no final quais são as suas prioridades. E qual era a prioridade dele? Era ser usado por Deus. A prioridade dele era ter uma vida santa, uma vida de devoção a Ele, para ser instrumento de Deus, para ser um rei que governasse segundo o caráter de Deus, para ser alguém que pudesse abençoar a sua geração, ser alguém que pudesse transformar a sua geração, alguém que pudesse ser valido, ser um valor para a sua geração, não alguém que fosse desprezível para a geração. Então, ele é o maior vacilão, da visão é o maior vacilão. Da visão ele peca, né, porque ele vê a mulher do cara, gosta da mulher do cara, chama a mulher do cara, tem relacionamento com a mulher do cara, de Urias. Aí a mulher fica grávida, ele chama Urias lá da batalha, Urias vem, manda Urias deitar com a mulher não quer, para botar a culpa no cara. Ele manda Urias de volta para ficar na frente da batalha. Chega lá, o cara bota ele na frente da batalha desarmado, ele morre. Então Davi, ele comete adultério e assassinato. Mas ele se prostra diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade. Ele se prostra diante de Deus, reconhecendo a sua necessidade. E ele agora reconhece as suas prioridades. Ele quer ser alguém útil para Deus. Ele quer ser alguém útil para Deus. Deus nos fez para ser útil para Ele. E isso é tão notado, querido, que assim, não existe nenhuma pessoa que tenha todos os dons de carisma da Bíblia, todos os dons carismáticos. Não existe nenhum, né, que tenha todos os dons. Mas não existe nenhum crente que não tenha nenhum dom. Porque Deus fez você para o louvor e para o trabalho dele. O Espírito Santo, ele é a mola compulsora que move a igreja. Então cada um aqui tem um dom pelo menos. Porque faz parte dessa mola mestra que move a igreja. Ficou uma coisa muito latente na minha vida, eu falei isso aqui outro dia. Meu carro quebrou na linha vermelha. Eu fui conduzido ali embaixo ali para um posto de gasolina, perto da feira do Paraíba, na feira nordestina. E aí o cara chegou lá, conduziu, ele condenou meu motor, o motor quebrou. Eu vim aqui, levei um mecânico comigo no outro dia, e o mecânico falou comigo assim: vira a chave. Eu virei a chave e fez um barulhinho. Não, desliga. Vai ali e compra uma correia dentada de 116 dentes. E compra um esticador de correia. Eu fui lá, comprei. Quando ele tirou a correia dentada, ela não tinha arrebentado não. Tinha 116 dentes a correia. Um dente tinha trincado. Não estava nem solto totalmente. Ele tinha trincado. E a correia não girava para fazer o motor girar, porque um dente estava com a engrenagem quebrada. Você lembra que eu falei lá no início? O avivamento coletivo, ele nasce do avivamento individual. Talvez por causa de um pecado, de uma vida que não quer conserto, a obra não avança. Então, queridos, vamos buscar o avivamento pessoal. Grandes coisas Deus tem para fazer neste lugar. Grandes coisas Deus vai fazer neste lugar. Mas Ele está contando com você. Você é importante para a obra dEle. Você é importante para essa igreja. Você é importante para esse projeto. Esse projeto não é o mesmo sem você. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.